9430 ou 27326311. Fale com o Américo e realize o seu sonho. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Essa é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2019. E vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. O clima esquenta no tabuleiro político entre Vladimir e Rafael. No ponto final, vários assuntos que mostram que o palanque está montado. Motoristas continuam reféns do medo em trecho da BR-101. Ações de grupos armados se tornaram uma constante na rodovia federal entre Manilha e Niterói. Uma matéria de domingo, mas que vamos comentar hoje aqui com o nosso convidado Felipe Quintanilha, que já deve estar chegando. A Prefeitura aposta em novo modelo de transporte público, sistema que começou a ser implantado e vai usar vans e micro-ônibus para alimentar as linhas tronco. A chikungunya avança com mortes no Rio, mas a epidemia é descartada em Campos. O pagamento estará hoje na conta, mas o Sindicato dos Servidores Municipais rejeitou a proposta de reajuste de 4,18% e prometem parar na segunda-feira. No Folha 2, fé e devoção na Festa da Penha. Este é o Folha no Ar, primeira edição, e temos sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Vamos comentar um pouquinho esses nossos assuntos de hoje. Primeiro, o ponto final aqui está um palanque realmente, Aloísio. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Felipe Tanilhas, que chegou aqui, acabou de chegar aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. É saber se falou, vamos ter participação. Vamos ter participação de Arnaldo hoje com essa voz aí, vendo da Festa da Penha. Hoje tá bravo, mas a gente participa. Não, de todo Itamaria lá na... Viva, exato. Aí ficou meio prejudicado. Você devia me ligar, porque eu tenho as receitas, né? Porque todo locutor tem receita de garganta. Você devia ter me ligado quando for. Você me liga, mas o que você faz? Só tem aquele chazinho, aquela coisa e tal, para fazer o gargarejo melhora. Não cura, mas melhora. Arnaldo, com esse negócio da Festa da Penha é uma paixão. Mas eu me lembro que tem uma Festa da Penha que eu estava lá na Tafona, ele estava começando no jornal. Aí tava uma Festa da Penha, acho que era um domingo, alguém bate no meu ombro, eu olho pra trás, um cara grande, falei, vai dar trabalho isso. Eu olhei pra cima assim, vou trabalhar lá amanhã não. Eu falei, tá bom, Arnaldo, fico com Jesus, fico com Nossa Senhora. Terça-feira a gente conversa então. Isso foi a primeira Festa da Penha dele na Folha da Manhã. Aí passaram-se algumas depois disso. Mas olha só, o ponto final que a gente está trazendo, realmente parece que o debate político, esquentou. A gente está vivendo um ano de véspera eleitoral,
E o prefeito Rafael, na entrevista que fez do balanço do metade do governo dele, lá, a Folha publicou em 30 de dezembro, eu fiz essa entrevista com quem fez comigo, Arnaldo? De Rafael. Por e-mail. Mas participaram comigo, você, o Scaldina e tal, foi por e-mail. E ele falou que admitiu pela primeira vez que era candidato à reeleição e falou que 2019 era um ano de avançar politicamente. Daí em diante, quer dizer, você teve indicações, tiveram indicações bem políticas para o secretariado. Primeiro o secretário de Desenvolvimento Marcão e depois de Saúde e Hábito, os dois vindos da Câmara, dois vereadores experientes. E realmente se preparou várias novidades aí, várias inaugurações, inclusive o plano que a gente vai discutir, o novo modelo de transporte público, é uma dessas novidades, mas tem várias outras, como a gente já falou aqui, o Hospital São José, tem Estante Popular, quer dizer, que é um dos pomos de discórdia aqui agora antecipados, justamente o Restaurante Popular, porque você tem o Restaurante Popular e você tem o tomógrafo do Ferreira Machado. Porque da mesma maneira que você antecipa a candidatura e apresenta novidades políticas, quem imagina concorrer com você também vai reagir politicamente. Toda ação provoca uma reação igual ao sentido contrário, é a lei da física, né? Não é nem princípio político. E Vladimir, embora negue o tempo inteiro, falou aqui com a gente que não é candidato, que é o projeto, que é não sei o que e tal, tá agindo como candidatíssimo, né? A questão do candidato ofendido, ainda por cima. Não é ofendido. Vestido, né? Assim, não, isso é meu, isso é meu. Rapaz, diz que os vestidos são os piores, né? Mas enfim. A questão do restaurante, quer dizer, teve uma reunião de Marcão lá com e Hábito também, que eles foram juntos no governo do estado, agora, vou me lembrar, foi final do mês passado, começo desse mês, ou meado do mês passado, no máximo. Tem 15 dias. Não, mas teve a primeira reunião, não tem mais tempo. A primeira reunião tem mais tempo. Eu me lembro que eu não sei. Uma semana antes, são 3 semanas, não tem mais do que isso, não. Os dois juntos, com o ministro conversando, exatamente, um dos pontos foi esse. Foram os dois pontos tiveram. Não, o tomógrafo ainda não, verdade. Não, o tomógrafo foi depois. Ainda não, Eu acho que tem mais tempo que tá nele, mas... Tá dando retorno? Não, tô sem retorno. Então é só aumentar o volume aqui, ó, ver se aqui... Não, segundo. Beleza. Então teve a reunião, eu acho que um pouco antes, que ele tá falando que é 15 dias, mas eu... Não, tem uns 20 dias, 25 dias. Início do mês de abril. Então, foi isso que eu falei no início, então. Porque o que acontece? O Restaurante Popular foi interrompido, né? A gente sabe da situação difícil das contas que foram entregues aí. O próprio Quintanilha falou naquela época, fez um vídeo falando. O Garotinho rebateu 12,4 bilhões de reais e tal. E tiveram que suspender o restaurante. O prédio do restaurante já está pronto, quer dizer, um prédio de estrutura física já está pronta, é do governo do estado. Então o Marcão foi lá junto com o Hábito para tentar liberar o prédio. Quer dizer, o município entraria com tudo, entraria com toda a infraestrutura, logicamente bancando a iniciativa. O modelo do famoso Centro de Segurança Nutricional Alimentar, que é um nome pernóstico pra caramba. Espero que esse arrume um nome melhor que esse, mas é um nome academicista, né? Pernóstico. É porque você tinha o nome Restaurante Popular. É difícil você vir com outro. Era uma proposta diferente. Né? O Centro de Controle Alimentar era uma proposta diferente. É claro que a gente vive de sons e imagens. A gente precisa de algo que seja, né, minimamente mais fácil da gente entender o que é. Concordo que não é um nome de fato popular. Vamos fazer uma alusão ao próprio nome. Porque eu sou diferente de você, que eu preciso ser mais feio, né? Quer dizer, então, acho que, enfim. Mas, enfim, aí teve essa reunião e Marcão propôs isso. E consta aqui por baixo que o Vladimir tem articulado com o governador Wilson Witzel, né, para que o governador, o governo do estado retome, né? Retome e faça a parte o governo municipal. Então ficou uma coisa, né, uma coisa deflagrada, quer dizer, Marcão vai lá, fala com
apresenta o governo do estado a proposta de reabrir. O governo do estado entra como parceiro, não entra só com prédio, o município entra com o resto. E Vladimir tentando fazer, a gente sabe que está desde o início, os garotinhos tentando se aproximar do governador Wilson Witzel, né? Bruno agora, né, tá lá no partido do governador. Quer dizer, e Bruno é muito ligado a Vladimir, né? Muito. Então tá essa queda de braço aí, que eu digo, enfim, seria melhor talvez se a coisa andasse para confluir numa coisa única, mas se vier trazer dois restaurantes populares, que bom, que traga, então, se for o caso. E a segunda coisa, e que agora é mais recente, é a questão do tomógrafo. O tomógrafo do Ferro Machado, que é o único tomógrafo público, né, da saúde pública de Campos, e eu sou prova viva da importância do tomógrafo, porque eu tive um acidente com 19 anos, quando acabado de ser instalado. Se não existisse tomógrafo, eu não estaria aqui, eu teria virado pó há muito tempo. Eu sou uma prova viva de quanto tomógrafo pode salvar uma vida ou não. Exatamente. Eu fui uma vida salva pelo tomógrafo. Ele está há cerca de um mês parado para manutenção. Ábido, quer dizer, assumiu com essa demanda, ele solicitou ao secretário de Saúde, Edmar Santos, que mandasse o tomógrafo móvel do estado para cá. E ontem ou anteontem, os vereadores de oposição, 3 vereadores de oposição, que são 4, Eduardo Crespo, Josiane Morumbi, Renatinho Deodorado, Aloncimar, se reuniram com o Vladimir para pedir que o tomógrafo viesse. Aí Vladimir vai e fala com o Edmar, que pede a mesma coisa do árbitro. Então, isso sem lógica, né? No mínimo é sem lógica. Quer dizer, é uma briga por paternidade de coisas. Isso, eu ia falar isso. Né? Filho bonito tem muitos pais. Filho feio ninguém quer ser pai. Então é aquela história, toma que o filho é seu, não, me dá que o filho é meu. Né? Daquela famosa música. Tá mais para aquelas 2 mães de Salomão que disputam a mesma coisa. Exatamente. Quem que vai assistir o sacrifício ou quem que de fato ama o suficiente para abrir mão, né? Eu acho que esse é uma escolha importante para ser feita. Tem um monte por aí que eu vejo fazendo isso toda hora. Não só vereador é até mais fácil que está aqui muito próximo, mas o que tem de gente na política que adora ser pai daquilo que os outros fazem é surreal. Eu acho que essa história tem muita... É claro que a política vive disso. O pessoal que não faz política de verdade vive de fofoca. Grupo de WhatsApp, então, meu Deus, é empolvoroso isso. Eu acho que especificamente em relação ao caso do tomógrafo, é surreal. Os técnicos do governo do estado estão lá 1 semana conversando com o Pedrão sobre sistema de energia, como é que vai passar o cabeamento, porque ele vai parar lá na frente. O Pedrão já está conversando há mais de 2 semanas sobre estrutura, porque o caminhão tem que vir, entrar na contramão de uma rua. Aí surge agora alguém... Eu acho que a evidência maior que o tomógrafo de fato vem, graças a Deus, que é o que interessa, ele vem sexta-feira agora. Exato. Não é mais fácil... Uma coisa que estava já ali tabelada com o árbitro, com o Edmar Santos, que é o secretário municipal, o árbitro do NM, com o estadual Edmar Santos, que aliás é um camarada, uma referência no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente. Não é um cara político, é um cargo técnico de excelência, né? E estava resolvido. A prova modo que ele vem sexta-feira, deve ficar aí por volta de um mês aqui no município. Só voltar um pouquinho essa questão do restaurante popular. É muito complicado você falar que o Estado vai pegar um restaurante, tá difícil, hein? É complicado você falar que o Estado vai pegar um restaurante, sendo que o Estado fechou vários restaurantes há pouquíssimo tempo, dentro da última administração. Você imaginar que aqui em Campos o Estado possa reabrir é realmente complicado. É complicado e fica uma coisa complicado tão o Estado falsa. do Rio de Janeiro fazer qualquer Não, coisa. Eu acho que a expressão falsidade ou hipocrisia é melhor para isso. Porque se a gente for analisar a quantidade de coisa que o governo do Estado está pendente, a quantidade de dívidas que tem no Estado do Rio de Janeiro, aí vai vir aqui abrir um restaurante popular, é nitidamente hipocrisia política, se for acontecer isso, né? Fecha todo o programa por falta de recursos sustentáveis para que ele possa permanecer, aí vem aqui abre. Eu não acredito nisso, sinceramente. Acho um desserviço ir brigando. É mais fácil acompanhar o secretário na reunião e ajudar a influenciar politicamente para a liberação mais rápida do espaço, independente de quem quer que seja o pai. Ou eu estou enganado. Está todo mundo discutindo que as pessoas que necessitavam se alimentar no restaurante popular, ou quem é o pai do restaurante popular? Até parece que as pessoas que estão com fome estão preocupadas com isso. Quem né? vai abrir, Não, é porque também o que Vladimir alega, eu estou aqui fazendo juízo de valor. Eita,
Esse é o meu que tá nele. Alô. Tá. Sumiu, o retorno sumiu. Não, tá aqui direitinho. Agora sim. Vamos lá. O que Vladimir alega, não estou falando de juízo de valor, mas que alegou aqui nesse programa, aqui onde você está, é que há mudança, e de fato há diferenças do projeto antigo para o projeto novo. O que ele alega é que no antigo todo mundo podia comer e nesse novo você tem, como o Marcão também falou aqui, Marcão e Vladimir falaram aqui, que você tem um estudo, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e tal. Não, eu não vou fazer juízo de valor. Estou falando que eu acho razoável. Não estou fazendo juízo de valor, mas eu falando que há diferença, então não é exatamente a mesma coisa. Para lembrar, como a coisa depende da... Então essas pessoas não estão defendendo os que precisam realmente. Porque se você vai discutir que... Beleza. Quem é que efetivamente se alimentava no restaurante popular? Se a gente está, de fato, buscando aquelas pessoas que não têm outra alternativa, que vão para a fila lá do cafezão que as pessoas costumam fazer ali, com política ou sem política. Alimentar é sempre bom, beleza? Quem tem fome. Ainda que tem alguns que utilizam isso de maneira ruim. Mas se nós estamos discutindo quem precisa ir fechar o restaurante popular, ou quem usava do restaurante popular como alternativa para economizar efetivamente ou para usar de outros recursos. Então vamos só entender por que a gente está brigando. Porque eu cansei de ver gente que não precisava almoçar num restaurante popular almoçar. Exato, eu acho que essas pessoas até podem comer. Até me chamaram uma vez e eu não deu tempo, eu até ia. Eu só acho que essas pessoas deveriam colaborar financeiramente. Também acho. Só isso. Pagar mais caro. Exato. Quem está brigando são o governo e Vladimir por questão política. Exato. Agora, há que se lembrar, até porque almoçavam ali os comerciários. Sim, e também os estudantes, eles brigam muito por isso. O barulho maior que a gente Entendeu? percebeu, em algo que a gente talvez não tivesse percepção do tamanho, foi muito dos estudantes universitários, especialmente da UF. É verdade. Porque a UF não dispõe de algo que deveria ter na universidade, lembrando, deveria. Porque o prédio, a obra do prédio ali foi abandonada pela União. Exatamente, né? mas a União poderia ter buscado outra alternativa. Não, eu sei. Entendeu? Eu estou me colocando no lugar do estudante. Não, eu sei, eu entendo, mas a instituição também, por sua vez, não faz o que ela deveria fazer. A gente tem muito em Campos. Sobra poder público, que eu estou falando independente de estar na gestão. E muito mais por ter vivido na gestão esse tempo, esses 2 anos e 3 meses, 4 meses. Sobra muito para o poder público municipal pela ineficiência ou inércia dos poderes responsáveis, estadual e federal. A saúde, a gente não vai entrar no mérito, até porque eu estou aqui para falar de outro assunto, mas a saúde, até porque eu sou conselheiro de saúde, enquanto secretário de Transparência e Controle, fiquei mergulhado nesse assunto. A saúde, a gente discute um problema que é essencialmente federal, uma parcela estadual, mas é essencialmente federal. Gente, olha só para lembrar, a contratualização, o que se paga aos hospitais filantrópicos, surge de uma demanda do Ministério Público, do Dr. Marcelo Lessa nos idos de 2001, 2002, 2003, porque tinha tanta grana sendo gasta com shows, onde a gente pagava R$150 mil naquela época. Complementação. Não, pagava 150 mil de cachê. Exatamente. Do hospital, da verba do SUS. Porque, olha só, vinha tanta gasto de dinheiro. Exatamente, gastando dinheiro que o Ministério Público entrou. Mas peraí, se tem para gastar com show, por que vocês não colaboram com os hospitais? Aí começou com uma cota, era uma cota, tipo R$70 mil por hospital, R$80 mil. Isso foi virando uma bola de neve. Hoje, os hospitais filantrópicos, que são responsáveis por grande parte da saúde da média e alta complexidade, não vivem sem complemento do município. Olha só, o que surgiu como uma benesse, ou seja, algo que estava sobrando no poder público municipal, hoje é uma obrigação, e se a gente amanhã ou depois não tem grana para fazer, os hospitais fecham e a culpa é do poder público municipal. Eu estou apenas puxando um assunto que a gente... Por que eu estou puxando esse assunto? Para o munícipe não interessa quem é o responsável. E eu concordo com isso. Estado, para o munícipe, é independente de ser União, Estado, governo do Estado, município, mas é surreal a gente discutir isso quando o recurso não é assim. O recurso não é de todo mundo. O recurso é majoritariamente federal e pequena parte municipal. É só porque é uma revolta minha pessoal. Eu entendo, mas é entrevista no segundo bloco, senão a gente vai acabar não chegando na entrevista. Exatamente. E a Arnaldo tem que comentar coisa. Então, você, Marcão, chegaram aqui já
Mas quando teve desculpa, chegou aqui, Arnaldo estava atrasado, ele assumiu o lugar de Arnaldo. E hoje Felipe Vento sem voz, ele é verdade, boa. Sempre na conta de Arnaldo. Bom, então mas só para lembrar do caso do restaurante popular, né, que a gente acabou indo para a saúde e tal. Lógico que tem muitos assuntos para falar. E o que Tanira falou está coberto de razão da questão do complemento dos hospitais. Agora, em relação ao restaurante popular, você vê como depende muito da cor política. Clarissa apoiou em Duque de Caxias a retomada do restaurante popular pela prefeitura, porque lá é um parceiro deles. Então, eu acho assim, eu não vou fazer juízo de valor, não vou tomar partido, porque não me cabe isso. Agora, eu acho assim, em vez da união, no lugar da união, para você tentar agilizar um projeto, duas coisas muito importantes. Um dia, o tomógrafo, eu sou passional em relação ao tomógrafo, porque estou vivo por causa desse tomógrafo, e enfim. E fica se brigando por paternidade de uma coisa que já podia, enfim, você podia agilizar, em vez de ficar brigando para ver quem é um pai ou a mãe da criança. Bom, mas, Arnaldo, vamos lá, você quer falar sobre o quê? Não, dos assuntos que... Festa da Penha, não vou falar sobre Festa da Penha, não? Não, vou falar. Terminou ontem, né, os festejos. Ontem uma multidão ontem na festa Nossa Senhora da Penha. Inclusive os políticos que você citou aqui, muitos políticos lá, os deputados, Bruno, Vladimir, a prefeita Carla Machado. Tiveram lá também o secretário de Saúde de Campos, doutor Ábido, passou lá com a esposa durante os festejos. E reúne muita gente, muitos políticos participam, políticos de Campos, São Francisco, pessoal todo participando aí durante os festejos. E ontem, só para concluir aqui a matéria de capa da Folha 2, ontem a procissão encerrou os festejos, reunindo aí uma multidão. Eu já estou lá a Luiz falou desde o começo da Folha, mas desde 2007 que a gente colabora lá com a festa. Eu acho que foi a maior procissão de todas desde 2007. Então, realmente, assim, o padre lá é novo, o padre Jorge, assumiu esse mês. Ele falou que em 28 anos de sacerdócio ainda se sente impactado, porque é a primeira vez que ele viu uma coisa daquela proporção que é a festa Nossa Senhora da Penha Tafona. Só para não deixar de comentar a manchete, os motoristas ali os motoristas que estão reféns ali do trecho Manilha-Niterói, isso foi um vídeo que um casal de Campos estava indo para o Rio. Chegou até mim esse vídeo. Eu passei para o Folha 1 no domingo e acabou de pôr na segunda-feira. É um negócio preocupante, né? Que a gente já sabe que o próprio Cristiano Abreu Barbosa, do ponto de vista, tem dado várias notas sobre isso, da questão ali da BR-101, da segurança, né? E um casal de Campos, eles chegam ali, eles saem pelo acostamento, viu a parada, aí vem assim, uns 200 metros, pessoas armadas. Ele tenta dar ré, é uma coisa meio desesperadora, ele tenta dar ré e não consegue porque outro carro já está atrás dele. Ele avança com tudo, joga o carro e por sorte não houve... assim, você até ouve disparo, você ouve barulho de disparo, o vídeo tem áudio, né? Mas por sorte não atingiu ninguém. Enfim, aí foram levantar, quer dizer, o levantamento ali da BR é uma prática corriqueira, isso à luz do dia, tá? Isso não é de noite, isso não é de madrugada. Isso é qualquer hora, principalmente dia. Principalmente dia. Com aquele caso da família que vinha para um velório. Sim, lembra, Luiz? Sim, Cristiano noticiou. Cristiano noticiou e a pessoa que estava dirigindo é conhecido, é Cabeto, que costuma fazer esse trabalho. E você precisa ir ao Rio, ele vai dirigindo o seu carro para que você possa, né, agir e tal. Eu já passei por isso uma vez, para ser sincero. Passei por isso. Estava ali aquele trecho mesmo, na saída do pedágio, meu carro é daquele... Acho que eu falei isso aqui ontem, não falei ou não? Não, eu comentei com outra pessoa sobre o caso. Aquele que paga na hora automático. Exato, não, você comentou aqui sim. Eu comentei, comentou. Passei no aqui, Via Fácil. Via Fácil. Baixei quem estava comigo, eu baixei também e joguei o carro. Acelerei, joguei o carro em cima e não aconselho ninguém a fazer isso. Foi a reação que eu tive naquele momento, você não está esperando. Né? Mas eu também não podia recuar porque tinha a guarita.
E, enfim, tô aqui, não tô Agora, mentindo. Luísio, só um comentário. Eu só vi pelo televisor, os caras querem pela ribanceira. Isso aí, assim, isso é uma carta estrada. marcada que já existe há muito tempo, não é de hoje. Aquela região ali não é de hoje que tem isso. Eu acho que piorou de uns 3, 4 anos para cá. Agora... A incidência parece que subiu sim. Exatamente. Não resolve se não quer. É porque não quer. É porque é burocrático. Na minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu não estou baseado em nenhum fato. Eu acho que ninguém quer. Ninguém se interessa, joga a responsabilidade para um. A polícia rodoviária diz que não é com ela, o exército diz que muito menos. É terrível isso. E enquanto isso, o cidadão fica à mercê disso aí. Todo dia, praticamente. Todo mundo sabe, todas as forças policiais do país sabem o que acontece. O pessoal em Manaus sabe o que acontece ali em Niterói, Manilha. Não é possível. Né? Às vezes é uma questão complicada também. Tem muita, quer dizer, tem a situação... Hoje em dia você fala que tem a situação social, você vira comunista, né? Mas tem a situação social ali de várias comunidades ali no entorno ali, enfim... É difícil. Agora, com certeza não pode continuar como está. Não pode. Você sai daqui para o Rio pagando seus impostos, quer dizer, já é bitributado, porque paga IPVA, ainda paga pedágio. O que é um absurdo. É uma bitributação escancarada. O Estado brasileiro é uma piada, né? O que cobra, a maneira de cobrar 2 vezes o serviço que oferece, e você é assaltado... Tem que driblar tiro e assaltante no meio da pista. Não tem menor sentido isso. Bom, são 7h27, a gente até estendeu demais esse primeiro segmento. O segundo vai ser um pouquinho mais curto, mas vai dar para começar o assunto que é muito importante, que é o do transporte de campos. Nós vamos agora a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Já voltamos. Se você procura uma emissora com a cara de Campos, a Plena TV é a melhor opção. Sintonize o canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Motosserra Steel é com a Terra Mar. Motosserra Steel a gasolina 720. Serra Mármore Makita 1450 watts 369. Bomba d'água de meio cavalo 139. Motor Rabeta 6 cavalos e meio só 990. Via Plus 1039,90. Óleo 68 balde 159. Bomba alto aspirante Schneider 489. Bomba Sapo 169. Terramar Fórum 2723-1674. Terramar Turf 3025-2535 ou 99935-5888. Terramar. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. O oferecimento é de laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E temos aqui no estúdio Felipe Quintanilha, né, que já participou desse nosso primeiro segmento. Bom dia, Felipe. Prazer em tê-lo aqui. Né? Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E a Luísio bom, vamos segurar um pouquinho a voz de Arnaldo, do nosso amigo ali, Arnaldo. Arnaldo, depois eu dou a receita, não se preocupe com isso. Estou guardando. Vamos lá. Vamos lá, Camila fazendo selfie aqui. Tá bom, Vladimir fez uma live, tá fazendo selfie, tá tudo em casa. Tá dentro do esquema. Quintanilha, logicamente que você já falou um pouco sobre saúde, falou um pouco sobre desenvolvimento humano social, que é o restaurante popular, né? Saúde, questão do tomógrafo.
Mas desde que você assumiu aí a presidência do MTT, e sobretudo agora com o lançamento previsto agora para entrar em funcionamento agora em maio do novo modelo de transporte público, o motivo você está aqui principal, lógico que você é um camarada que tem várias áreas falei também da questão da dívida que você lá atrás gravou, mas o que traz aqui é o novo modelo, quer dizer, é um modelo que pressupõe integração nas áreas centrais com as linhas de ônibus, integrado com as linhas distritais com van e micro-ônibus, né? O ouvinte talvez ainda não conheça, eu queria que você explicasse como é que isso vai funcionar. É previsto essa integração, e a gente sabe que integração é sempre uma coisa difícil, demanda uma cultura, instalação de uma cultura nova. Como é que isso vai funcionar a partir agora do próximo mês? Luiz, você tocou no... na verdade, a gente finaliza a licitação, né? E no final do mês de maio, a gente, se tudo correr bem, publica a homologação da licitação e inicia a implantação, a migração, né? A gente precisa, assim... Começa de fato em maio? Exatamente. Ontem foi divulgado o resultado da primeira fase. Sim, a gente divulgando hoje. São 5 dias úteis de prazo recursal. Em seguida, a gente abre o envelope B, anuncia o resultado, mas 5 dias úteis, em seguida publica a homologação. No momento que a gente publica a homologação, a gente inicia a assinatura dos contratos e a migração, que deve acontecer na última semana do mês de maio. Na prática, o que acontece? É unânime, todos nós sabemos, todos os munícipes que estão nos ouvindo, que o transporte de campos não atende a população. Ponto. Isso é unânime, beleza? A gente já sabe disso. Eu não sou de tapar o sol com a peneira. A gente assume o MTT desde 2017 e quando eu assumi ano passado, um ano e um mês atrás, já com a missão de resolver um problema que era congênito de décadas, que o transporte não funciona. Pode ter momentos melhores e momentos piores, sim, mas o transporte não funciona. Há quanto tempo Arnaldo fala de transporte intermunicipal e municipal, Arnaldo? Né? Então, assim, eu passei a minha vida inteira morando no Jockey e usando transporte coletivo pelo menos até os 20 anos de idade e sempre sofri com isso. Então, assim, primeiro ponto, entender que a situação está caótica. Segundo ponto, diagnosticar o problema que, dada a inércia ou ineficiência, inefetividade, a falta de efetividade das gestões anteriores no que tange a resolver o problema. Porque nós tivemos possibilidade. Quando foi feita uma licitação em 2013, 2014 para ônibus, não se resolveu o problema. O que a gente está fazendo agora? A gente olha uma situação de caos, olha o todo do município. Aí você tem uma briga por espaço entre van e ônibus. Eles brigam pelo passageiro. É lotado agora, né? A lotada já tem há muito tempo, né? Na verdade, a van legalizada foi a lotada de ontem. E só legalizou 300 à época, em 2011. Mesmo assim, já naquela época... Tem. A lotada no circular do Farol de Santo Tomé deve existir há 25 anos. Mas a lotada aqui no centro da cidade... No centro da cidade, em carro pequeno, já existe há muito tempo. Lotada de vários aspectos diferentes. O que teve muito nos últimos, talvez, 24 meses, 36 no máximo, é porque a crise... Você tinha uma política pública federal de facilitação da compra do carro popular. Aí a galera fica desempregada, pega o carro popular e começa a fazer. O Uber, que foi o primeiro, mas todos os transportes aplicativos, veio fazer com que essa pessoa tivesse. Mas muitos dizem que são, né, se cadastram até eventualmente ou nem são do Uber para fazer a lotada no carro particular. E tem mais de 3 ou 4 aplicativos. Exatamente, mas isso é uma realidade, a lotada é uma realidade. E o que acontece? Você vem a briga. Eu não falo aí vem a briga não, eu falo em parar aqui na Carlos Lacerda ali na fazer fila para encher o carro. Com a Beira-Rio, parar, são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Não, mas eles utilizam desse subterfúgio, às vezes passar em ponto. Tem situações locais e horários que eles conseguem encher o carro com essas filas. Mas enfim, você tem uma briga. E a fila se forma esperando. O que mais me incomoda é isso, mas vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Aí você tem uma briga, vamos pensar nas vans, você tem uma briga de van e ônibus pelo passageiro. Aí você tem uma disputa que não é lógica nem real. Primeiro que os custos são infinitamente diferentes. Aí você tem uma briga pelo passageiro. Isso em pontos da cidade. No nosso perímetro central, no polígono principal central do município, que não tem mais do que 1,5% da área do total do município. Aí você tem uma briga aqui onde tem 350 mil pessoas. E tem outras 150 mil pessoas
espalhadas em 3.900 quilômetros, que não tem essa briga porque não tem transporte. Por que não tem transporte? Porque a licitação que foi feita em 2013 2014 unificou a tarifa em 2,75 no município inteiro, na presunção de que os ônibus ganhariam com as linhas da área central o suficiente para sustentar as linhas distritais. Só que essa lógica nunca se concretizou. Primeiro que ela já é difícil de se concretizar, porque quem desenha um sistema desse não conhece as minúcias de um município que tem 80 quilômetros numa linha que é de Santo Eduardo para cá, 50 quilômetros numa linha de Furadinho para cá, na divisa com Barra do Furado, e que a compensação é praticamente impossível. Além disso, quando você tem a van andando na linha que pela licitação exclusiva do ônibus, o ônibus não tem a rentabilidade total do sistema. Aí é um círculo vicioso. O que esse círculo vicioso faz? Vai minando o ônibus vai perdendo espaço, a van ganha espaço. Mas a van, por sua vez, do jeito que ela está hoje, sem licitação, ela não tem segurança e ela não é um operador de transporte. Ela tem os seus horários atrelados ao ônibus. Se vocês, qualquer um pode observar aqui, elas atrelam o ônibus, geralmente elas ficam vigiando o ônibus sair, atravessam na frente do ônibus, na frente, outra atrás, ou seja, ela não tem regularidade dos seus horários. Algumas tem, e eu dou a palmatória no que tange é que havia a organização de algumas, tipo 20% do sistema tem. As vans da Baixada têm uma certa organização de intervalos, tem um chamado prancheta que vigia os próprios. Eles se juntaram, contrataram uma pessoa para vigiar os próprios permissionários. Mas isso é raríssimo. 99% das vezes eu tenho reclamação de locais. Poxa, mas não tem ônibus na minha localidade. Eu falei, mas você tem van? Ah, tem, mas a van não roda no horário do almoço. Foi no roda por quê? Porque ele para 11h30 para almoçar, volta 1h30. Ah, não está rodando. Mas para isso, o transporte. Aí você fala assim, mas o transporte alternativo, ou seja, a briga pelo passageiro no mesmo horário e com o mesmo serviço é totalmente prejudicial. Totalmente. Essa disputa... Canibaliza, né? Exatamente. Você pode até ter modelos onde você tem alternativas distintas de transporte. Você oferece um transporte a um preço, num tipo de qualidade, e o outro num outro preço, a outro tipo de qualidade. Mas mesmo essa alternativa diferenciada, hoje já é tida como banal. Ar-condicionado e carro mais confortável já é uma obrigação. O Ministério Público já vem atuando em diversas cidades, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, como se com itens obrigatórios já. Então o que a gente faz, Aloysio, Arnaldo, todos os demais que aqui estão? Você pega um modelo desse e pensa um modelo diferente. A gente então olhou para o município inteiro, desenhou tudo diferente, baseado, claro, tecnicamente naquilo tudo que a gente entende de necessário para um município que tem a característica geográfica diferente, que possui 4.000 km². Eu friso muito isso, que as pessoas não conseguem entender, que cabem quase 2 cidades de São Paulo dentro de Campos. Cabem 3 cidades do Rio de Janeiro, mais de 10 Curitibas. É muito grande, é muita extensão territorial. A população não é tão alta para o tamanho, né, geográfico. Ou seja, a gente tem uma densidade demográfica baixa, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado total é baixo, mas no total é baixo, ou seja, a gente não chega a 154, 155 habitantes por quilômetro quadrado, ao contrário da cidade do Rio de Janeiro, que tem quase 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, em compensação, nesse perímetro da Campos do Todo Mundo Se Conhece, sabe a Campos do Todo Mundo Se Conhece, a gente vai num lugar, só a mesma pessoa, vai no outro. Por quê? Porque são 60 quilômetros quadrados. É verdade. Em 1,5% da área, você tem uma densidade demográfica absurdamente alta. E você tem o restante não dá. Então você tem o que a gente está propondo nesse modelo, e a gente discutiu tecnicamente, são mais de 180 dias com um projeto disponível para download no site. Isso nunca teve em nenhum outro município que eu tenha estudado. Eu fiz 10 audiências públicas. Apresentamos esse projeto dia 4 de julho, dia da Independência Americana, lá na Câmara Municipal. Depois disso, aprovamos a lei por unanimidade. Todos os vereadores, inclusive de oposição, aprovaram a lei do novo modelo de transporte. Justamente porque a gente propunha um novo modelo. Esse modelo não acaba com a van, nem dá preferência para A, B ou C. A gente olha para o passageiro. Olhando para o passageiro, a gente desenvolveu um sistema onde o permissionário individual tem seu valor. Há 2 anos, vou confidenciar, há 2 anos e meio atrás, em dezembro de 2016, quando o prefeito Rafael Diniz me convidou para estar na gestão municipal, enaltecendo que eu não fui correligionário, eu não trabalhei na campanha, até porque eu estava atrelado ao município de São João da Barra, sou servidor público de lá, cedido aqui em Campos, e na época votava em São João da Barra, não era um entusiasta de Rafael, claro que era,
por ser contemporâneo, né? Nós temos a mesma idade, aniversários muito, muito próximos um do outro, com os pais vinculados à mesma igreja, mas não éramos amigos de frequentar a casa, nem participei da campanha dele, só para frisar por quê, porque o convite veio depois. Uma vez tendo o convite, a primeira vez que nós conversamos, foi para a área de mobilidade. Só que eu, além de estar prestando consultoria no sistema de transporte não municipal, eu tinha uma visão, talvez, pouco... que você falasse um pouco disso, da sua experiência pregressa em transporte público. Claro, mas só para explicar, eu tinha uma visão mais restrita quanto à questão do permissionário individual, da van e do ônibus. E comecei, talvez se eu tivesse aceitado o convite naquele momento, eu teria uma visão completamente diferente. A experiência desses quase 1 ano e 3 meses antes de vir para o MTT me fez estudar o assunto de forma diferente e entender que hoje você tem como ter um modelo e precisa do permissionário individual. Você tem que ter um empresário, transporte coletivo tradicional, mas o permissionário individual tem seu espaço importante. São Paulo é um exemplo gigante disso, o Nordeste está um exemplo gigante disso, de que você pode ter os dois convivendo, e especialmente o permissionário individual faz uma balança interessante para o sistema, porque você tem conglomerados que são mais fáceis de serem atingidos por uma crise, e aqui você tem pulverizado permissionários individuais com várias empresas individuais que acabam tendo mais robustez para lidar com crises e adaptações ao sistema. Então tem seu modelo interessante. E claro, aí, Luiz, fazendo uma menção, ninguém cai de paraquedas nessa brincadeira. O prefeito, nesse aspecto, o prefeito Rafael Diniz é muito... A gente pode errar como sempre erra em qualquer lugar, mas as escolhas são técnicas. Tanto o Renato, que me antecedeu, com vasta experiência em mobilidade, nós dividimos vários congressos e seminários. Sofreu ameaças por combate a lotados, né? Chegou a ser ameaçado, foi uma coisa... Passou uma barra... Luiz, eu ando com segurança quase que 24 horas por dia. Eu mudei, eu mudo minha rotina. O teletransporte foi eu mudo minha rotina. Por causa disso. Eu mudo minha rotina diariamente, da onde eu vou, como eu vou, para onde eu vou. Assim, mas assim, eu costumo dizer que isso faz parte do pacote. Quando você está lidando com uma situação dessa. Mas ninguém cai de paraquedas, tanto o Renato, né, que foi uma pessoa que eu mesmo, na época da transição, junto com o prefeito Rafael Diniz, uma das pessoas a referendar o nome quando surgiu, já que naquele momento eu entendia que não era o espaço adequado, o momento para mim. Mas eu estudo mobilidade urbana há 10 anos. Né? São 10 anos de experiência estudando esse assunto, ninguém cai de paraquedas. Esse modelo que está aqui em Campos, não dessa forma, mas a gente já pensa há anos e anos morando aqui na cidade. E os estudos foram desenvolvidos com apoio técnico de muita gente participando do sistema para que pudesse ter um modelo diferenciado. Felipe, deixa eu te entrar numa seara um pouco delicada, mas de qualquer forma, muito se comentou no Rio de Janeiro e até em São Paulo. São Paulo quebraram esse lobby mais rápido. Mas até hoje dizem que, por exemplo, o aeroporto de Congonhas não tem metrô por lobby da grande massa de taxistas. No Rio de Janeiro disse a mesma coisa, que os aeroportos não tinham metrô nem um transporte integrado por conta do lobby dos taxistas, e principalmente a rodoviária Novo Rio. 2016 foi um ano que eu tive muito no Rio de Janeiro por conta da Olimpíada, que eu trabalhei lá, e usei muito esse transporte integrado, porque com a credencial da Olimpíada você podia usar vários, inclusive quando eles ainda não estavam abertos ao público. Mas o pessoal que trabalhava na Olimpíada, sim. Na véspera da inauguração do VLT, na rodoviária Novo Rio, na véspera, ia inaugurar numa quarta-feira, na terça-feira, alguns motoristas de táxi foram surpreendidos e fotografados entortando os trilhos com barras enormes, tipo um pé de cabra, e aqueles trilhos tiveram que ser trocados e atrasou em 24 horas a inauguração. Agora você vê a que ponto chega. Então, aqueles taxistas da rodoviária Novo Rio que faziam absolutamente o que queriam com os passageiros, hoje ainda fazem, mas hoje eles estão catando passageiros. Naquela época eles dispensavam: para onde o senhor vai? Eu vou para tal lugar, Tijuca. Tijuca eu não vou não. Agora eles vou. Continuam roubando do mesmo jeito, mas eles tentam impedir que você saia da rodoviária e vá para o VLT, que é só atravessar a rua.
Eu vou dar minha opinião em dois assuntos. Esse boicote não te preocupa? Eu vou dar minha opinião em 2 assuntos. Primeiro, existe uma discussão muito grande, eu acho que a gente acaba dando talvez muito poder a quem não tem. Eu não acredito de fato que seja a influência dos taxistas que não levaram o metrô para aeroporto. Por quê? Primeiro que eu acho que ir para baixo da terra tem que ser a última alternativa de transporte coletivo que você possa imaginar. É a última. Depois de esgotadas todas as alternativas em cima da terra, literalmente, para que as pessoas possam ver. Porque eu acho que pro buraco... Em Campos é impossível, né? Não, além de ser impossível, na minha humilde opinião, em Campos, talvez... Em Campos, impossível em Campos. Não, além de ser impossível por N motivos diferentes, pela estrutura que já se desenhou, como eu disse, a gente tem inúmeras alternativas, né, para fazer isso na superfície antes de ir para baixo da terra. Agora, voltando à questão do lobby, claro que sim, é uma análise de risco, e eu sou chato pra caramba com isso, né? Eu tento projetizar tudo aquilo que eu faço, né? Eu sou gerente de projetos, eu tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos, trabalhei com isso durante muito tempo. Eu sou muito chato quando eu faço um desenho, um projeto com análise de risco. E eu analisei muitos dos vários riscos. Não é o boicote que me preocupa, e sim o resgate e a credibilidade que me preocupa. Eu acho que a preocupação maior é tão desgastado. A gente já tem tanto a síndrome do vira-lata. O brasileiro já tem, o campista mais ainda. A gente acha que em Campos não pode ter nada de coisa diferente. A gente a cada dia quer ver uma coisa que está me incomodando demais, é porque a gente está valorizando muito o desrespeito à legislação de trânsito. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente tem um aumento agressivo a isso. Aí a gente lança um projeto de educação no trânsito e as pessoas criticam os educadores. Então, assim, por N motivo diferente. É inacreditável. Não, aí na época eu vi uma série de vídeos nas redes sociais, o cara criticando. Aí eu perguntei numa rede social, cara, mas você estava sem cinto de segurança? Tava. Aí eu falei, mas aí você está criticando o cara que estava te apontando. Você pode não gostar dele, você pode achar que o programa é ruim, não gostar do prefeito, não gostar de mim, mas vai reclamar de alguém que está educando? Só porque eu estou te falando isso. Não é o lobby que me preocupa. Eu discuti durante 1 ano o processo com todas as partes envolvidas. Nenhuma saiu plenamente satisfeita. Boicote. Exato. Boicote, não é o lobby, é o boicote. Não, sim. Que aqui se boicota tudo, né? Calma, eu entendi. As vans vão e fecham uma rua. Quando o Marco Persistente tem aquele pergunta, você não corre o mesmo risco que o seu modelo. Então, mas não é... Porque, olha só, o boicote só vem de quem não tem nada a perder. O que acontece com os taxistas do Rio, por exemplo, que fazem isso? Eles têm o que a perder? Eles têm uma permissão, ninguém briga com a permissão, a gente sabe o número que tem lá absurdamente alto na cidade do Rio de Janeiro de autorizatários de táxi. Eles são uma massa, muitos vinculados à milícia, tudo que você possa imaginar, político, que já tem político, tráfico, já subiu. Aí você tem aqui, em Campos, você tem a oportunidade de desenhar um sistema onde eles passam por uma licitação. Ou seja, tem 351 pessoas passando por procedimento licitatório. Fazer boicote, isso é boicotar o próprio rendimento financeiro. Então eu não acredito em boicote. Nem de um lado, nem de outro. Porque se fizer, aí tem a questão que eu vou ser mais enfático, Luiz, dizer o seguinte: o poder concedente é responsável por solução no final. E ponto. Doa a quem doer. Seja de um lado A, B, C, D ou F. O poder público é responsável e nós vamos fazer. Então, assim, se um lado boicotar, a gente vai desenvolver para que o outro lado faça, então. Se um dos lados, por um acaso, boicotar, ou seja, se o ônibus boicotar o projeto, vamos dar nome aos bois, não posso nem usar essa expressão, porque tá muito, né, afoito esse assunto, assim, muita gente usando isso. Se de um lado os ônibus boicotarem o sistema, a gente tem várias alternativas. Eu tenho vários processos instaurados de caducidade de cumprimento contratual aqui. Então a gente busca alternativas em outros processos, refaz o processo licitatório se for necessário. Encampa, faz o serviço, opera até que outra empresa vem. Não posso ficar assim, meu Deus, vai parar tudo. Parou, beleza. Encampar já foi feito no governo Rosinho. Não foi encampado aquilo. Aquilo foi qualquer outra coisa, menos intervenção. Tinha até adesivo, né, nas cores do PR, pô. Mas aquilo nem se fala, porque além de não ter chegado à conclusão e não ter resolvido o problema... Não vou nem falar outras coisas, porque... Além de eu ter visto cada situação naquela época, eu vi aquilo. Imaginou que eu ia falar, mas se falar do ferrado. Eu vi aquilo. Eu prestava consultoria para uma empresa que não era municipal e vi a forma como entraram nas garagens. É verdade. Na garagem intermunicipal que eu prestava consultoria, eu falei, gente, pelo amor de Deus, é intermunicipal. Eu tive que explicar
para membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, qual era a diferença, pô. Aí tinha um determinado cidadão que queria entrar para dirigir. Eu falei, amigo, primeiro você me dá sua carteira. Eu não preciso. Em crime em flagrante, qualquer um pode, né, prender e dar voz de prisão. Eu falei, para aí, me dá sua carteira. Ele não tinha nem carteira D, pô. Então, assim, muito menos custo de passageiro. E eu falei, para, esse negócio dá certo. Então, aquilo não foi nada. Até porque a intervenção que chega no final não dá resultado, não é intervenção. Mas, enfim, eu não tô. Esse boicote de um lado. Do outro, é simples. Nós temos uma licitação, tem que fazer valer o poder público. Nós começamos a fiscalização enfática, tinham mais de 500 carros lotados na cidade. Hoje não chega a 50. E mesmo assim são raros. Nitidamente, a InterTV fez uma matéria gigante sobre isso. Você falou 400, aumentou 100? Não, tem... Não, era o que falou 400. Passam de 500. Eram 400 que a gente mapeava com placas, números, identificação para fim de prisão. Isso parece conta de garotinho. Não. Você falou 400, agora hoje já virou 100. Vamos fazer mais exato? Vamos fazer mais exato? É um dever de casa. Vamos assistir a reportagem da InterTV, porque o pessoal da InterTV ficou um mês mergulhado nesse assunto. Eu acho até que deu um probleminha na Globo, porque alguns dias depois saiu uma matéria idêntica falando sobre o Rio, do mesmo assunto. Eu mandei até uma mensagem para a Bruna, que era repórter daqui de Campos, que agora está em Maricá, que fez essa reportagem, muito audaciosa. Ela e o repórter cinegrafista foram para os locais, conversaram com as pessoas, gravaram as pessoas lotadas, especialmente o Intermunicipal de Trão da Barra, que tem gente cobrando para usar a BR-356 para fazer o transporte clandestino lá na BR-356. Estou apontando para o Arnaldo aqui, por ser sanjoanense, só por isso que passa por esse trajeto todos os dias. E eles naturalmente já sabem que tem esse grupo que faz isso, que utiliza esse transporte. Então eles utilizaram por mais de mês lá, eles vão te dar um número exato. Mas enfim, que sejam 300 ali, nem 400 nem 500. Mas a gente diminuiu drasticamente. Não, então, assim, que não seja na realidade nenhum nem outro. É um número absurdo qualquer um que tenha. Eu falei não, que falou sobre o número sim. Que você tenha o número que seja de transporte lotado é um absurdo. E a gente diminui drasticamente. Então, assim, se tiver boicote de um lado ou de outro, o prejuízo vai ser de quem fizer, porque o usuário não vai sofrer por causa disso. A gente vai utilizar aquilo que já é nosso, que é o poder concedente. Enfim, Arnaldo, colocar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre essa questão de lotada, Felipe. Me parece que existe um uso político disso, né? As pessoas vão para a rede social defender a lotada, porque é uma oportunidade de trabalho. Eu vejo isso direto, eu fico assim. Existiria uma possibilidade de legalizar essa questão? Definitivamente não, porque, gente, olha só, a atividade do poder público municipal é diferente de uma atividade da iniciativa privada, né? Eu posso criar um novo negócio, eu posso desenvolver ser empreendedor em algo que ninguém empreende, e aí o poder vai se adaptar àquilo. Agora, no poder público, na execução do serviço do poder público, não tem invenção. Eu não posso legalizar aquilo que não pode ser legalizado. Eu tenho o transporte coletivo. Gente, olha só, quanto maior a concentração de pessoas num perímetro menor, eu tenho que aumentar a capacidade de carregamento. Ou seja, se eu tenho muitas pessoas num raio pequenininho para andar, o carro tem que ser cada vez maior, senão o trânsito fica um inferno. Então, assim, a lógica, se o pessoal está me perguntando assim, mas por que o desenho que as vans, os micro-ônibus vão para os distritos e os ônibus para o perímetro central? Primeiro, aonde você tem maior concentração de pessoas, tem que ter carros maiores. Onde você tem menos passageiro por quilômetro percorrido, o carro precisa ser menor para ser viável. Senão, aí você entra no círculo vicioso de tornar inviável o transporte, porque você tem baixo índice de passageiros sendo carregado por quilômetro percorrido. Bom, são 7h54, né? A gente está tentando reduzir um pouquinho aquele avanço do primeiro segmento. Nós vamos a um intervalo e voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia, energia para crescer.
Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Chegou em Goitacazes, Drogarias Leopoldina, o maior estoque de genéricos com o menor preço, linha completa de perfumaria e higiene, tudo com a entrega mais rápida e em 3 vezes para pagar nos cartões. Drogarias Leopoldina de Goitacazes, ligue 2724-7251, 2724-7505 ou 99722-4267. Drogarias Leopoldina, qualidade e confiança em 10 lojas em Campos. Já são milhares de associados. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Ligue agora mesmo. 0800 282 1610. Sem limite de idade. Você terá conforto e eficiência. E você concorre a vários prêmios mensais. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Rua Formosa 573. Próximo ao Colégio Eucarístico. A força do nosso país está no trabalho digno e honesto de nossa gente. E somente com esse trabalho é que vamos construir um futuro com mais qualidade e respeito. Parabéns, trabalhador, pelo seu dia. Uma homenagem do deputado estadual João Peixoto, trabalhando por toda a região. São 7h57, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e o assunto que é muito interessante e que interessa a todos os munícipes. Em São Paulo e Rio de Janeiro, Felipe, houve uma campanha muito grande, até porque São Paulo tem rodízio pela placa, o Rio de Janeiro não, mas São Paulo tem. Então existe uma campanha muito grande de que as pessoas peguem carona para diminuir, por exemplo, você mora na mesma rua, no mesmo prédio, vocês vão para o centro, então divide as despesas do carro, gasolina, aquilo tudo, isso incentivado pelo governo. Isso é uma coisa, inclusive, muito positiva. Mas acontece que cria uma linha muito tênue de divisão de você interpretar isso como lotada ou não. Sim, sem dúvida. Porque eu, por exemplo, eu posso dar carona para Arnaldo, para você e para Luísio, vamos juntos ao Rio de Janeiro, você ao invés de pegar o ônibus, a gente divide a gasolina. Isso aí não tem lei que proíba. Não existe lei que proíba. Você pode falar o que quiser, mas não existe. Mas fica muito tênue a divisão do que é lotado e o que não é lotado. Existe uma diferença básica entre você compartilhar um veículo. O compartilhamento de veículo inclusive. É algo assim, eu acho que depende do incentivo, tem que ter muito cuidado com o incentivo ao compartilhamento, para que você não acabe incentivando o transporte clandestino. Eu entendo que o transporte passa por uma mudança global. Luiz, eu tenho lido muito sobre esse assunto nos últimos 3 anos especificamente, e tenho notado que a gente está evoluindo muito para um modelo de transporte chamado, semelhante ao que está acontecendo com o TV, on demand, sob demanda. A questão do transporte, assim como a TV, algo já pré-pronto, com uma programação pré-estabelecida, vai perder espaço gradativamente. Tem algumas cidades europeias que já começam a experimentar um transporte coletivo on demand, sob demanda. Você já começa a ter uma noção de transportes, onde você começa a reduzir os horários pré-determinados de transporte, ou seja, que ficam rodando, para algo semelhante ao que acontece com a ideia, né, do Uber compartilhado, que é você ter um aplicativo onde você seleciona um intervalo de horários que você quer realizar uma viagem, aí várias pessoas vão, quando atinge um determinado número, esse tipo de transporte sai. O mundo inteiro passa por esse pensamento. Por que isso? Porque o número de passageiros transportados cai
efetivamente, ano após ano, há 10 anos no mundo. O número de passageiros transportados no transporte coletivo. Seja metrô, seja aeromóvel, seja VLT, VRT, BRS, qualquer um, o número de passageiros transportados cai. E o número de veículos aumenta. A nossa sorte é que a geração que está agora completando 18 anos, 17, 18 anos, já não tem os mesmos anseios de dirigir como a geração anterior. Já não é mais aquele sonho de completar 18 anos, tirar a carteira, tirando o interior do Brasil e de alguns países da América Latina. Então já não é. Então, assim, a geração vai salvar um pouco isso. Mas existe uma discussão como que na prática vai funcionar isso. Então eu acho que assim, o compartilhamento é o futuro, não tem como evitar. É impossível, não tem como a gente permanecer com o mesmo número de carros nas ruas. Por isso que eu ainda sou extremamente otimista nesse aspecto e entendo que se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, a gente consegue inibir isso. O que acontece, infelizmente, na prática, é que as cidades demoraram muito para ter um transporte melhor. A cidade do Rio de Janeiro demorou, pelo seu tamanho em termos de população, ela demorou muito a ter um transporte melhor. Hoje ela tem um transporte bem melhor do que tinha há 10 anos atrás. Tem muitos problemas, mas funciona muito bem. São Paulo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não vai de carro na área central. Todo mundo que no centro comercial das duas principais cidades da nossa região anda de transporte coletivo. Belo Horizonte também a gente pode falar das 3 principais cidades. Curitiba, então, é um exemplo. Exatamente. Você ainda tem aqui no Espírito Santo, Vitória e Vila Velha, que ainda tem muito carro. Mas mesmo assim tem um transporte. Então, acredito que em Campos tem todas as características. A gente tem que deixar de lado a nossa síndrome, né, de achar que aqui a gente não consegue fazer. E a gente pode tornar Campos um exemplo positivo de transporte com um novo modelo, para que a gente possa ter um sistema que de fato atenda a população. Eu tenho total confiança de que é possível convencer as pessoas a usar transporte coletivo e abrir mão de usar veículo privado. Todo mundo sabe que quanto custa um estacionamento na área central de Campos? R$6 a hora no mínimo, por aí. De 5 a 6. Se você ficar 2 horas, são 12. 3 horas, são 18. Com R$18, você pega 3 aplicativos. Exatamente. Entendeu? Você vem da sua casa para o centro, daqui você vai para ali e depois volta para casa. Até porque Campos tem um deslocamento no perímetro central, os deslocamentos são curtíssimos. Na verdade, existe um outro incentivo que a gente precisa fazer e muito, que é o transporte ativo, ou transporte não motorizado. A gente vai entrar numa campanha efetiva a partir do segundo semestre de 2019 e 2020 inteiro, que é o transporte ativo. A gente precisa incentivar tanto a caminhada quanto o transporte por bicicleta, skates. A gente precisa fazer uma campanha, a gente vai juntando vários parceiros para regularização de calçadas, não com o poder público, existe uma discussão muito, mas a gente precisa trazer esse assunto. E deixar bem claro para o ciclista que a regra de trânsito vale para ele também. Vale. Então, por exemplo, você vem pela 13 de maio, dobra... Ciclista, skatista. Skatista todo Patins. mundo. Você dobra Não, mas o que ele está falando é porque você tem ciclista e skatista na contramão. Não, sim. Ciclista e skatista que não respeita preferencial. Não, claro. Então, ele tem que ter uma educação também. Não é só saber andar de bicicleta ou saber andar de skate. Na verdade, o que eu costumo saber andar em relação ao trânsito que o cerca. Exato, né? É se portar no trânsito de maneira correta. Eu acho que o farol de trânsito serve para todos. Exato. Não é? Porque o cara da bicicleta ele fica tentando forçar para usar. Né? Exatamente essa ideia que a gente pretende trabalhar, especialmente no segundo semestre de 2019 e em 2020, que é isso aí, é o incentivo e a educação para o transporte não motorizado, o transporte ativo, porque Campos tem total característica. Tanto é que no aplicativo de mobilidade, como eu te falei ontem, Luiz, no nosso aplicativo de mobilidade Mob Campos, que está pronto, que vai ser lançado oficialmente a parceria junto com a Cândido Mendes aí nos próximos dias, ele trabalha com a informação das ciclofaixas e ciclovias, ok? E com os principais pontos de ônibus e o ônibus da cidade, justamente para poder a gente fazer a primeira vinculação, porque a integração que a gente está propondo não é só de van, micro-ônibus e ônibus, é uma integração de todos os tipos modais. A lógica é que a gente evolua, não talvez agora, mas ano que vem, para que cada terminal tenha um bicicletário legal, organizado, onde a pessoa possa deixar a bicicleta e guardar sua bicicleta nos terminais, para que ela possa utilizar o transporte coletivo, que ela vá de bicicleta até o terminal e do terminal ela vá para o outro terminal de ônibus ou para outro distrito. É uma urgência que urge, né? Quer dizer, uma urgência que urge é ótimo, mas urge, porque Sim. A gente tem ali no centro da cidade, por exemplo,
Você tem o poste, vira pé de bicicleta. Foi bom você tocar nesse assunto. Existe uma demanda. Banco. Chega, você colocar banco, a pessoa chega lá na cara de pau, coloca ali a bicicleta no banco. Se a pessoa que quiser sentar não pode, porque tá lá o guidão travado com a corrente. Então... a gente tem essa demanda, a gente vai espalhar, são chamados paraciclos, né, que é o bicicletário comum. Esse que você encosta e prende a bicicleta. Que o bicicletário, propriamente dito, é aquele espaço legal que você guarda, tem uma pessoa te vigiando, você atrela comercialmente a alguém que faz a manutenção das bicicletas. Esses paraciclos, a gente vai espalhar paraciclo em todo o calçadão, que é onde tem essa principal demanda. A gente já instalou 2 agora na praça, no finalzinho ali perto do Xaxaxá, e vamos instalar diversos agora nos próximos 2 meses em todo o calçadão, justamente para ver se a gente acaba com esse negócio de parar em poste e banco. Eu já quase atropelei 2 ciclistas. Sério, mas seria sério. Bom, mas olha só, queria colocar aqui também o internauta na papo que a gente está aqui falando. Claro. Tem aqui o Vaguinho Barroso, ele faz umas perguntas. O usuário não vai sofrer? Acho que é em relação a uma afirmação que você fez anteriormente. Ele já sofre a tempo, depois das 22 horas, não temos ônibus na Pecuária, Nova Brasília e outros bairros. As empresas não têm carro suficiente, só embromação. Tem 2 coisas a serem observadas. Eu vou começar de trás para frente. Quanto à afirmação que as empresas não têm carros suficientes, eu mesmo, quando assumi o MTT, fiz uma vistoria nas empresas de ônibus. E aí eu convido o ouvinte a me ouvir atentamente ao Facebook, que está no Facebook, né? Ao internauta aí, que todas as empresas de ônibus de Campos, especialmente a que atua, por exemplo, no Pecuária, eu fui na garagem da Rogil, que é a empresa responsável por esse lote, e tem pelo menos 20 carros parados. Eu fui na garagem da São João, tem pelo menos 35 carros parados, além do que eles rodam. Ou seja, não é falta de veículo que existe na cidade de Campos. Existe uma inviabilidade, porque nesses locais, na maioria, especialmente, por exemplo, na Pecuária, Penha Pecuária, Ceasa, que você tem uma grande presença do transporte alternativo. Então, se onde você tem um transporte alternativo competindo com o ônibus vai morrer. Não sou eu que estou falando, não. É financeiro a conta. É uma conta matemática exata. O transporte coletivo acaba morrendo. Porque na prática, e a gente que anda na cidade, mais uma vez vou olhar para Arnaldo aqui, porque ele sabe disso, porque já viu que roda aqui diariamente, a van anda na frente do ônibus, o pagante sobe na van, quem que sobra para o ônibus, Arnaldo? Idoso, estudante. Então você não tem uma rentabilidade suficiente para que o indivíduo mantenha. Porque eu nunca vi, Aloysio, o empresário tendo a oportunidade de ganhar, ele deixar o ônibus na garagem para não rodar. Alguma coisa tem de errado nessa equação. É ilógico, né? É ilógico, então ele não é empresário, ele está no ramo errado. Então, assim, existe a dificuldade, sim. E é justamente para o passageiro não sofrer que a gente está propondo um novo sistema. E eu respeito a insatisfação da população, é exatamente isso. Eu só peço uma coisa, assim, com muita tranquilidade e talvez com muita força para a população. A gente precisa acreditar. Do jeito que está, não pode continuar. Não é correto? Todos nós concluímos que não dá para continuar do jeito que está. Aí a gente propõe um novo modelo. O mínimo que pode se esperar é: eu preciso que o modelo funcione. Implante. Se ele não funcionar, vamos continuar metendo pau se for necessário. Mas ele está aqui. Ele precisa ser implementado, as pessoas precisam utilizar e tecer as críticas que forem necessárias para o sistema. Agora, nesse novo sistema, Felipe, quando você fala em integração, eu acho que isso interessa muita gente. O passageiro ele vai pagar uma vez só. E como que vai ser esse controle? Porque você tem no ônibus, acredito que você pode ter ali aquelas máquinas, tipo a mais famosa do Ricardo, e ali você pode ter um controle de roleta. E na van, como vai acontecer isso? Então, Arnaldo, excelente pergunta. A integração tarifária, hoje em dia, tendo em vista o avanço tecnológico, é algo extremamente simples de se fazer. Várias cidades do porte acima de 100 mil habitantes têm quase que a sua totalidade no Brasil, e ainda tem muito em cidades do porte de Campos com muita tranquilidade. O que na prática vai acontecer? O sistema de bilhetagem eletrônica é obrigatório tanto para o ônibus quanto para a van e micro-ônibus. Então, todas as vans e micro-ônibus que estão participando da licitação agora instalarão o sistema de bilhetagem eletrônica, assim como acontece no Rio. No Rio, todas as vans do transporte complementar possuem a bilhetagem. Então, o sistema de integração é um sistema de integração chamado temporal.
Tem muita gente que me perguntou assim, vai distribuir os cartões como? Não, nós não vamos distribuir, não é cartão de benefício, não. É o seguinte, é semelhante ao que acontece quando você compra um bilhete. Você vai comprar o cartão, o bilhete, né, de passagem, seja na rede de supermercado, seja na banca de jornal, seja no terminal, ou até mesmo dentro do ônibus da van, um cartão. Você vai colocar crédito, pode ser por telefone, por aplicativo, pela internet, ou no próprio veículo. Você vai colocar crédito naquele cartão, o cartão integração, né? Você vai colocar crédito nele. Botou lá R$10, ok? Você sobe no Farol de São Tomé e entra num micro-ônibus. No momento que você passar na bilhetagem, no equipamento de bilhetagem que vai ficar perto da porta, quando você subir, você encostou o seu cartão, vai debitar R$2,75. Todo o sistema de bilhetagem eletrônica é ligado para o GPRS hoje, ou seja, todos eles são conectados via satélite. No momento que você passa aquele sistema de bilhetagem eletrônica, você vai ter um intervalo de tempo, vamos dizer que seja 2 horas. O intervalo de tempo varia de acordo com a distância percorrida. Mas vamos estabelecer que sejam 120 minutos, 2 horas. No intervalo de 2 horas, você pode, então, descer daquele micro-ônibus ou daquela van. Quando embarcar no ônibus e você encostar mais uma vez naquele sistema de bilhetagem eletrônica, ele vai ter atrelado, vai observar, não, ele usou dentro de 40 minutos. Ele vai marcar a passagem, não vai debitar R$2,75 novamente do indivíduo, e ele vai poder complementar a sua viagem. Ou seja, a integração tarifária, o indivíduo se desloca do distrito para o centro, ainda que utilizando 2 tipos modais, seja ônibus e micro-ônibus ou van, ou ônibus, ele vai pagar uma única passagem para fazer esse trajeto. Aí é que entra, para a integração tarifária, o subsídio que o Poder Público Municipal faz para a integração. É o mesmo subsídio que existe em Niterói, no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, que é o subsídio à integração tarifária, para que as pessoas possam se deslocar, ainda que utilizando 2 tipos diferentes de veículo, 2 tipos modais, como a gente chama tecnicamente, pagando uma única passagem. Importante falar, muito importante, Aloysio, e a todos, para que todos os ouvintes entendam, que o que está sendo proposto na licitação é uma revolução em termos de melhoria. Todos os micro-ônibus deverão ter acessibilidade universal, elevador para cadeirante, ar-condicionado e Wi-Fi. Justamente porque o aplicativo precisa disso. Os ônibus a mesma coisa. É claro que a gente não vai conseguir fazer que os ônibus, da noite para o dia, de empresas que estão em situação pré-falimentar, mudem suas características. Mas em 6 meses, num sistema rodando, já é possível cobrar das empresas melhorias na troca dos veículos. Mas inicialmente nós já teremos no transporte alimentador uma mudança gigante em termos de característica e melhoria da qualidade dos carros que estarão rodando, né? Muita gente falou até algumas coisas que foram em verdade no dia da licitação. Um determinado fabricante, diga-se de passagem, um dos maiores fabricantes encarroçadoras do Brasil, né? Ela participou das audiências públicas do projeto, foi ao MTT pedir informações, eles fabricaram veículos e colocaram outdoors espalhados pela cidade. E no dia da licitação, colocaram veículos parados para mostrar o veículo ideal para o sistema alimentador. Os micro-ônibus estavam expostos. Algumas pessoas disseram até que a prefeitura estava antecipando resultado de licitação. Como a gente tem nada a ver com o carro que o cara vai comprar, não. A gente está fazendo licitação permissionário. Permissionário que adquira o veículo que ele entender melhor. Mas uma empresa, aquela história, né? Enquanto um está fazendo a licitação, o outro está querendo vender para ele. Os carros, é só um exemplo, está rodando na cidade, duas grandes fabricantes, na verdade. Não tem porquê de não falar o nome. Uma é a Volare e a outra é a Mascarello. A gente está falando é só buscar. A Volare e a Neobus são dos maiores carroçadores do Brasil. A Mascarello é conhecidíssima no mercado há mais de 50 anos trabalhando nisso. E as duas entraram em contato com o MTT querendo saber o que estava escrito no edital de características para poder fabricar veículos específicos. E, assim, a ideia, a concepção do sistema é essa. E outra coisa que me incomodou muito, inclusive o deputado federal Vladimir fez isso, fez um vídeo onde ele foi induzido a entender erroneamente o projeto. Inclusive, eu fiz um outro vídeo respondendo para ele entender que, né, ele não entendeu a lógica do sistema, não estudou o assunto e acabou sendo induzido a fazer um vídeo. Nesse vídeo ele fala assim: como que os permissionários vão comprar um carro de 150 mil? Gente, uma Ducato que anda nas ruas de Campos, ou uma Sprinter da Mercedes, já custam mais de 150 mil hoje, que estão rodando na cidade. Ou seja, quem opera no sistema já compra um veículo desse porte. E o micro-ônibus vai custar mais caro, não é 150 não, beira 200 mil reais. Mas é uma diferença básica. Hoje o indivíduo permissionário do transporte alternativo, ele não tem nenhuma segurança jurídica, ele está na margem da lei.
Desde a Constituição de 88, nós sabemos disso, não existe hipótese de entrar pela janela. Ou é concurso público para servidor público, ou é licitação para prestação de serviço público. Ele não pode ficar sem licitação. Tanto é que é uma demanda dos permissionários a licitação, tá? Tanto é que foram gravados vários vídeos no dia da licitação, onde representantes de cooperativa falaram, isso aqui é um sonho. Porque hoje eles não têm documento nenhum. O cara bate na porta de um banco para financiar um carro de 150, 160 mil reais, sem nenhuma garantia. Qual a taxa de juros que ele vai pagar? A mais alta possível do mercado, não tem nenhuma garantia. Agora, a partir da licitação, o permissionário individual vai ter um contrato de 10 anos, uma delegação de serviço público contratual. Então, quando ele for negociar um empréstimo, é completamente diferente, porque ele tem um regime de garantias muito maiores. E ele vai conseguir, muito provavelmente, comprar um carro de 200 mil, pagando uma taxa de juros infinitamente menor e um valor de prestação muito semelhante ao que ele compra hoje um carro de 150 mil. Aliás, é uma pena que não exista o sistema de leasing como existe nos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil é proibido, sim. Igualzinho. E é o que dá... Todo mundo compra carro novo nos Estados Unidos. Mas o sistema de leasing, ele simplesmente você paga a desvalorização do carro. Sim. O carro custa $30 mil. Daqui a 2 anos ele vai custar 15. Então o que você paga? Os 15 mil divididos em 24 meses. Mas no Brasil foi diferente. No Brasil você comprava um carro, financiava 60 vezes, aí você adquiriu um bem. O seu primeiro carro ficava orgulhoso. Ia vender o carro e descobri que não tinha um bem, tinha uma dívida. Exatamente. Verdade. Aliás, ela não comprou o carro, ela alugou o carro. Ela saiu devendo. Se for fazer a conta, ela alugou o carro. Exatamente. Mas enfim... Não, a aquisição de carro, de um modo geral, é muito mais de realização pessoal, status. Sim, você sai da concessionária já perdendo dinheiro. Do ponto de vista econômico, sensatamente, você não compraria carro. Não, literalmente, você sai da concessionária perdendo dinheiro. Pelo menos 30%. Não, mas enfim, tem toda a razão. Eu queria voltar, tem umas coisas que a gente falou, acho que a explicação que você deu da prática, que a pergunta de Arnaldo foi muito importante, né, que às vezes você fica falando muito na teoria, e a prática é muito importante para o usuário, sobretudo. Mas é um assunto que você falou, passou meio passante, começou aqui no intervalo um pouco. A gente teve ontem aqui entrevistando o deputado Joviana, que é um PM reformado, né? É do PSL, que é um partido que tem uma bandeira aí de... Se elegeu presidente da República, né? Agora tem o projeto do Moro contra o crime e a corrupção em apreciação no Congresso Nacional. Ele falou que, na visão dele, a milícia ainda não chegou a Campos. Na minha opinião, também não. Também não? Da forma como a gente enxerga a milícia na cidade do Rio de Janeiro, em outras cidades, de fato, não. Eu fui muito indagado sobre isso. Só para outra pergunta, porque eu estava fazendo uma introdução, mas que você tem, isso, quer dizer, você não tem nada assim evidenciado ainda, pelo menos não que eu saiba. Mas você tem denúncia não tem milícia, mas tem crime organizado. Não, você tem denúncia de ligação de policial, de bombeiro militar, de ex-policial. Você tem, e quem, como eu, trafega em campo, já presenciou gente armada, com van. Tem o caso de Renato Siqueira, que sofreu ameaça. Você falou que anda com segurança. Quer dizer, eu já sofri diversas ameaças, diversas. Sim, Renato foi chegar até MTT, falar que horas ele sai, não sei o que e tal, enfim. Quer dizer, isso não é milícia? Isso é crime organizado. Milícia, assim, a milícia, como a gente conhece, é a presença de policiais ou ex-policiais criando uma organização em determinados locais e dominando esse serviço, explorando financeiramente. Esse tipo de coisa eu não encontrei nem no transporte clandestino, nem no transporte alternativo. Existem situações onde pessoas vinculadas, aí sim tem denúncias disso, à polícia militar, que são detentores de veículos. Eles compraram veículos, 2, 3, e mantêm pessoas, mas ganham econômico individual, não em organização para um grupo. A gente passou por tentativas onde milícias se aproximaram de cooperativas, mas não foi à frente. Eu acho que a gente ainda tem... A licitação acabou banindo muito isso agora, porque a licitação foi para permissionário individual, acaba dando uma minada nessa organização. Mas a gente tem, Aloysio, de fato, na minha humilde opinião, uma organização criminosa, vários nichos de organização criminosa. Por exemplo, tem uma organização criminosa especificamente nas lotadas. Ou seja, você sabe que tem meia dúzia de pessoas, algumas denúncias de pessoas ligadas à Polícia Militar, sim, onde o cara tem 20 carros particulares.
E que eu soube agora que a tática é cadastrar no Uber, que aí pelo menos ele tem um registro, bota o motorista, cadastra no Uber, né? O carro está em nome do cara, naturalmente uma laranja, ele está ali e ele consegue ludibriar a fiscalização pelo aplicativo. É por isso que eu usei a alusão ao aplicativo no início. Ele acaba usando um subterfúgio. Aí ele tem 20 carros e ele organiza o transporte. Isso é quase uma lavagem, né? Isso é um crime organizado, ok? Isso tem tanto na lotada quanto em certos permissionários. Eu sei de situações dessa, por isso a licitação está banindo muito isso, de pessoas que têm 3, 4 vans, 5, 6 vans, e bem como tem um crime organizado específico que em locais, em campos, se você não pagar, você não anda por determinadas ruas na cidade. É o caso do Floriano da Barra, né? Esse é um exemplo que me chamou muita atenção, porque inclusive se cobra pelo uso da BR-356, né? Pelo Sul, que é federal. Mas aqui, no início, por exemplo, em locais como Penha, Parque Prazeres. Parque Prazeres também. Então, o que você tem mais, eu tenho notícias disso no Parque Aurora. Famoso que eu falo no sentido de utilização de vans. Exatamente, eu tenho notícias disso no Parque Aurora, onde o permissionário acaba tendo que colaborar, para não dizer outra coisa, pagar para responsável pelo tráfego para passar em determinados trechos. Denúncia que a van passa no ponto de ônibus, o cara esperando o ônibus, e o cara coage o passageiro do ônibus a entrar, que se não entrar... Exato, então assim... Coação física. Esse modelo é o que a gente está banindo da cidade. Esse modelo é o que a gente está banindo da cidade, e a gente está redistribuindo para um novo modelo, aonde o sistema passa a ser cobrado efetivamente como operador de transporte. Essa é a transformação. E eu confio fielmente que os 305 que se sagrarão vencedores do certame aí, tem 351 participantes, 305, né, vão entrar, 235 diretos, 70 em cadastro de reserva, trabalharão para isso, porque eles terão que fazer investimentos, eles terão que fazer um desenho diferente da sua operação, eles virarão operadores do sistema, para que isso possa funcionar efetivamente. Quer dizer, vou voltar à pergunta de Marco, lá no primeiro bloco. Ele falou dos taxistas. Cara, como é que você espera? Você espera, sinceramente, você está falando que tem policial, bombeiro, todo mundo sabe que tem gente armada operando nisso. Não generalizo, tá? Não falo de todos, mas tem. Você espera que esse pessoal perca o que tem passivamente, não reaja? Eu penso duas coisas em relação a isso, Aloysio. Primeiro que... Porque o problema não de gestão, mas de polícia, né, nesse caso, né? Primeiro que a gente vem atuando um ano assim, e nesse um ano a gente já minou muito do que tinha. E eu tenho expressado isso todas as vezes que eu sou entrevistado. Falei, gente, olha só, quem ganhou, ganhou. Já fez o que tinha que fazer, agora não tem como ganhar mais. Quem está na ilegalidade vai ter que buscar outra alternativa. A gente não pode admitir o império da falta da legislação ou do desrespeito à legislação. O que a gente precisa efetivamente é que nós tenhamos uma cidade organizada. Eu entendo e vejo claramente que o sistema iniciando o funcionamento, a população vai abraçar e a população não vai usar o clandestino. O que vai minar o transporte clandestino não é o poder público municipal. Porque, na minha humilde opinião, por mais que eu não consiga entender algumas situações onde o indivíduo enfrenta uma fila para usar um transporte clandestino, mas ele às vezes o faz por falta de alternativas. E é verdade. A gente tem que reconhecer que tem situações que o cara acaba sendo refém de usar um transporte desse tipo. Mas, na minha opinião, tendo condições de utilização, ele tendo informação, a minha responsabilidade enquanto presidente do órgão é dotar a cidade de informação. Então, a gente vai espalhar a informação, usar maciçamente o aplicativo, colocar panfleto em toda a cidade, nos pontos de ônibus, espalhar os fiscais para informar. Olha, tem ônibus de 20 em 20 minutos. Não há necessidade de você pegar um transporte clandestino. No início o cara vai utilizar? Vai, porque ele é imediatista. Ele quer chegar e quer ir na hora. Depois ele vai se acostumar. Em cidades de primeiro mundo você tem intervalos grandes entre os ônibus. Não é isso que justifica. Mas aí você vai organizando isso. Na minha opinião, a população, entendendo o funcionamento, ela vai deixar de usar gradativamente o transporte clandestino. E na minha, também humilde opinião, eu entendo que existe uma grande probabilidade, e aí vem um outro trabalho que precisa ser feito de regulamentação, eles vão gradativamente migrar para o transporte por aplicativo. Ô Felipe, você me fez a pergunta mais cedo, eu vou voltar nela, né? Você me perguntou de quem a gente vê subindo no ônibus e quem a gente vê subindo na van.
Normalmente o ônibus é estudante e idoso que tem a gratuidade. E como vai funcionar isso? É até uma preocupação de muitos pais. Sim. Como vai funcionar essa questão da van, com principalmente alunos da rede pública? Eles vão ter algum cartão que fazer um controle? Como que funciona? Excelente pergunta que ia passando despercebido. Todos os estudantes da rede pública serão cadastrados no sistema de bilhetagem eletrônica. Inclusive, hoje, provavelmente, eu já envio a base de dados dos 50 mil alunos da rede pública municipal para os sistemas de bilhetagem vigentes. Lembrando que a gente tem o Rio Card operando na cidade, que opera no estado do Rio de Janeiro todo, mas as empresas de ônibus implementaram um novo sistema de bilhetagem eletrônica. O Anda Campus foi lançado tem cerca aí de 20 dias. O sistema é das empresas de ônibus e que vai ter adesão do sistema de transporte alimentador também. E então todos os estudantes utilizarão o cartão de bilhetagem eletrônica para fim de contabilização. As gratuidades sem ser o estudante também. Nós vamos iniciar um cadastro voluntário dos idosos, porque o idoso é voluntário, ele não pode obrigar a ter o cartão, mas na minha humilde opinião, aumenta de forma significante a dignidade de quem anda no transporte de gratuidade, quando ele tem um cartão de bilhetagem e ele passa pela catraca. Porque hoje o que existe, o tratamento ruim com os operadores, seja cobrador, motorista, é porque ele olha a gratuidade subindo, lembra do salário atrasado e acha que a culpa do salário atrasado, não é assim que a gente percebe, Arnaldo, quem usa transporte, e durante muito tempo eu vi isso no transporte intermunicipal, acaba tendo uma culpa, parece que a culpa é da gratuidade que tem demais no sistema. Aí o cara dá apelidos a quem é gratuidade e tal. Quando o indivíduo a gratuidade passa pela catraca, na cabeça de quem está ali, seja o cobrador, peraí, está sendo contabilizado. Ou a gente vai ou o patrão está recebendo por isso, ou no mínimo ele está contabilizando para cobrar isso do poder público municipal. Então a utilização do sistema de bilhetagem vai facilitar isso. Nos micro-ônibus serão 6 gratuidades garantidas em cada um dos micro-ônibus, de 30 lugares, são 6. E uma pergunta que eu vou aproveitar para responder, que talvez sane várias dúvidas dos nossos ouvintes e internautas. Por exemplo, a gente não está substituindo um ônibus de 88 lugares ou um ônibus de 100 lugares por um micro-ônibus de 30. Não é isso. Hoje você tem saindo, por exemplo, do Farol de Santo Tomé de 50 minutos, 40 minutos. No horário de pico sai um carro lá às 6 da manhã. Depois o outro é 6h30 ou 6h40. Aí você tem... poxa, o pessoal vai falar assim, poxa, tem 150 pessoas para serem transportadas no horário de pico de manhã para Campos, saindo do distrito. Falei, legal. E essas 150 pessoas como fazem? Pô, elas se viram no ônibus, vem apertado igual a sardinha enlatada. Falei, legal. Eu não estou substituindo esse veículo de 100 lugares por um micro-ônibus de 30. A quantidade de viagens que podem ser feitas por micro-ônibus faz com que eu tenha carros de 5 em 5 minutos saindo no horário de pico, ao invés de 40 em 40 no que acontece no ônibus. E se eu somar a capacidade dos micros de 30 lugares, eu vou ofertar mais do que eu ofertaria se eu tivesse um ônibus. Então, não é, além do fato de que hoje a maioria dos ônibus fazem regime de aproveitamento. O ônibus que sai de Santo Eduardo, ele sai pegando Santa Maria, Conselho Josino, Vila Nova, Morro do Coco e Travessão, sem contar as comunidades que ficaram no meio do caminho, que também são transportados. Ou seja, ele faz o regime de aproveitamento, a viagem leva quase 2 horas e ele vai parando em cada ponto. Quando você tem carro de 30 lugares, você tem um carro de Santo Eduardo, você tem um carro de Santa Maria, você tem um carro de Conselho Josino, você tem um carro de Morro do Coco, carros próprios, linhas próprias para fazer o transporte. Então a gente não está mudando a figura. Vou tirar um ônibus para colocar um micro-ônibus. Então, mesmo a gratuidade que tem nos determinados horários, poderão ser distribuídas nos horários. O que a gente está propondo é que o indivíduo, ao invés de... Hoje, como é que funciona a prática? Eu vou para o ponto de ônibus rezando para o primeiro que passar e pego. E depois que eu entro no primeiro que pagar, que eu entrar, seja van ou ônibus, a segunda coisa que eu faço é rezar para acabar a viagem. E a terceira coisa que eu rezo é ter dinheiro para comprar uma moto ou um carro para não depender daquele transporte. São as três sagas do usuário de ônibus campista. Na prática, o que a gente está tentando mudar é isso. Que ele chegue no ponto de ônibus tendo um aplicativo, que ele possa ver quem usa aplicativo. Quem não tem, que ele chegue lá, tem uma informação no ponto para poder saber, olha, aqui o ônibus, o micro-ônibus, o intervalo é de 10 minutos. Cheguei no... Se o intervalo é 10 minutos e eu cheguei no ponto, eu não posso esperar mais do que 10 minutos. O micro-ônibus pode vir antes, porque o intervalo é 10 minutos, eu posso ter chegado com 5 minutos, chegar em 5. Mas eu tenho ciência disso. E segundo, que ele pode chegar assim, passou o primeiro, poxa, está com excesso de lotação, eu não vou entrar nesse carro porque eu sei que tem um daqui a 5 minutos.
E o sistema precisa funcionar para poder ele olhar e ter confiança. Isso não acontece da noite para o dia. Eu tenho dito que o ano de 2019 é o ano da mudança positiva no transporte. Eu não tenho nenhuma ilusão de que em junho vai estar funcionando plenamente, em julho vai estar funcionando plenamente. Não, claro que não. Que a gente vai estar em mil maravilhas. Não, vai sofrer em maio, junho, a adaptação, um novo sistema, para que a gente possa, ao longo de 2019, o sistema funcionando, para que o cidadão possa resgatar a sua credibilidade no sistema. Só fazer um adendo aqui, a gente falou na rede municipal. E os alunos da rede estadual e federal, como que ficam? Também já temos as bases. Eu soube na última quinta-feira, numa reunião no Ministério Público com a doutora Nick, que o Rio Card, junto ao Estado, e a própria doutora Nick tinha convocado o Estado para isso, para disponibilizar e fazer o cadastramento dos estudantes, porque eles têm já o cartão estudante do Rio Card. Mais alguma pergunta, Luísio? Não, acho que uma pergunta que eu estava vendo o Tanilha falar, eu conheço o Tanilha já há algum tempo. É um cara que tem profundidade de conhecimento em algumas áreas e que são importantes, algumas têm dificuldade. Embora ele fale 400 ontem, 500 hoje, mas era um cara muito bom com número. E em tradução, às vezes, porque para quem trabalha com texto, entender os números públicos às vezes é um exercício custoso. Sim, complexo. E Tanilha, muito antes de estar no governo, me ajudava em algumas coisas em relação a isso. E foi indicado por gente conhecida comum, né, e tem um conhecimento muito amplo em muitas áreas importantes do poder público, inclusive o transporte público. Mas aqui, Tanilha, falando dessa coisa de trabalhar com texto, um dos grandes jornalistas que o campus teve foi o Dr. Hervé Salgado Rodrigues. Uhum. E além de jornalista, era dramaturgo. Ele tinha uma frase que eu acho, depois de ver você falar, explicado, detalhes e tal, que talvez seja o grande, de tudo que foi falado aqui, talvez seja o grande pulo do gato desse modelo. Ele dizia o seguinte: campista pede, mas não quer. Eu adoro essa frase. É a frase dele. Campista pede, mas não quer. Então, quer dizer, toda mudança de cultura. A gente brinca na redação, por exemplo, que eu participei disso quando teve que tirar a máquina de escrever para botar o computador. Eu imagino. Não, cara, eu te fazia isso. E é empresa privada, né? Eu te fazia isso de noite. De madrugada, sério. E no dia seguinte queria me lixar, entendeu? Paula e Renato Porto estiveram nos ouvindo, queriam me matar no dia que chegou, tinha computador, não tinha máquina, e queriam me dar porrada. Então, quer dizer, enfim, toda mudança, né, gera uma reação. Como é que você espera superar isso, de fato? Eu confio muito no cidadão campista em termos de se adaptar a isso. Primeiro porque a gente já vive o caos. Eu entendo plenamente que o transporte há muitos anos não funciona. É óbvio que por vários fatores ele pode estar hoje com uma sensação pior do que estava antes, porque você vem num círculo vicioso de tudo que você fala, e a gente ainda sofre uma questão de que a população tem vários problemas acontecendo simultaneamente, e você somatiza os problemas, tudo fica ruim quando o cenário está ruim. É óbvio, né? Muita coisa melhorou, mas o cenário político, né? Essas discussões que eu acho que são muito antecipadas, algumas, inclusive, fazendo alusão ao que você falou lá no primeiro bloco, eu acho que tem gente muito antecipando demais o pleito, mas eu entendo perfeitamente que... Foi o Sérgio lá atrás, né? Isso. Antecipação. Sim. O que eu entendo plenamente nós somos responsáveis por apresentar algo diferente no transporte para que ele, no mínimo, ele ponha o benefício, ele me dê o benefício da dúvida. Eu vejo claramente, e eu tenho tido a experiência, e eu ando pra caramba, Luiz, assim, eu converso muito com as pessoas, eu rodo mesmo, e eu vejo às vezes pessoas que teoricamente deveriam não entender do sistema, discutir comigo sobre o sistema, e a pessoa chega assim que não deveria entender nada, o cara fala para mim, olha, interessante a ideia, porque vai funcionar assim, ou seja, eu vejo pessoas mudando a visão do que tinham antes. É claro que eu tenho total certeza de que a gente vai sofrer muito para implantar o sistema. Vai sofrer demais. Mas eu tenho plena convicção de que se as pequenas melhoras, por exemplo, a gente lançando um aplicativo, a população vai pelo menos, minimamente, conseguir enxergar os 170, 180, 200 ônibus rodando na cidade. Então ela vai olhar aquilo de uma forma diferente. Vai assim, nossa, quantos ônibus estão rodando na cidade? Quantos micro-ônibus e vans estão rodando?
vendo 350, 400 veículos no aplicativo, abrindo a tela do aplicativo, vendo aquilo tudo tumultuado e aproximar e ver que aquilo ali é ônibus e micro-ônibus rodando na cidade. Aquilo já vai dar um impacto de melhora, na minha opinião. A própria instalação ao longo dos próximos 30 dias e mais 60 dos terminais vai dar esse impacto na população. Em tempo real. Em tempo real. Onde estão os veículos, como estão. Como faz hoje com o Uber, né? Exato. Então, assim, não é nenhuma... Exato, não, eu tenho dito claramente isso. Nós não estamos inventando a roda. Nada do que eu falei. Tirando, talvez, o detalhe do projeto, que aí sim é diferente, de você pegar um transporte alimentador exclusivo de permissionário individual e um transporte troncal numa cidade como Campos, com ônibus, isso é o diferencial. Mas integração, bilhete único, aplicativo, existem há 10 anos aplicativo, mas integração há 30, 40 anos. Então a gente só está tirando Campos do atraso, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos tirando décadas de atraso no sistema de transporte e trazendo para os dias atuais. Mas eu tenho plena convicção de que a gente é capaz de resgatar a credibilidade. E eu conclamo isso ao campista, eu tenho falado muito isso. Me dê o benefício da dúvida. É o que eu peço nesse primeiro momento. Me dê o benefício da dúvida. Eu só quero que você duvide apenas. E não já seja negativo. Que o que mais tem é assim, não vai dar certo. Mas, cara, a gente nem iniciou. Existe um pessimismo. Vamos ser mais otimista. Me dê o benefício da dúvida. Eu só quero o benefício da dúvida. Se você me der uma brecha com o benefício da dúvida, eu te conquisto o resto com as ações e atitudes do transporte. Bom, são 8h36. Realmente você falou assim, vocês vão sofrer muito, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Eu vivi em São Paulo um período onde estava se aperfeiçoando esse sistema de bilhete único e não foi fácil mesmo. As pessoas não entendiam. Marco, eu costumo dizer que a gente está na hora, a gente está no local certo, na hora que tem que ser. Então, se não fosse para ser dessa forma, a gente não estaria aqui. Exatamente. Bom, vamos agradecer a presença do Felipe, que é sempre uma aula aí para gente. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Valeu a sua participação mais uma vez. As portas da Folha FM estão abertas, você já sabe o caminho, sabe o endereço, só que quando você subir a escada, ao invés de você ir reto, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda e bate no estúdio um pouquinho maior. Você fala que vai para a esquerda, vão chamar a gente de comunista daqui a pouco. Eita, é verdade, agora vai direita e esquerda. Vamos para Cuba, Venezuela. Pois é, sem conotação, conotação partidária. Eu já recebi o convite, devo voltar na segunda edição do programa, não hoje, obviamente, né? Porque Cláudio já fez contato lá. E é bom porque você pega um outro público, exatamente, que nem sempre pode ouvir a rádio na parte da manhã.